Já pode começar, doutor. Professor, é um prazer tê-la aqui e prontamente aceitou o convite. Então, em nome da Comissão de Direito à Saúde da OAB, agradeço sua disponibilidade e essa troca de conhecimento tão importante para a gente. Bom, o currículo do professor, acho que não precisa nem ser lido, mas vamos lá, né, professor? Professor de Direito Econômico da Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em Direito, membro da Comissão de Arbitragem e da Comissão de Direito Administrativo da OAB Federal. Professor, o senhor tem o tempo que quiser. E muito obrigada pela presença e por dividir com a gente tanto conhecimento. Boa noite, mais uma vez. Boa noite a todas e todos. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui conversando com os amigos da Comissão de Saúde da OAB Paraná. E queria agradecer imensamente o convite na pessoa da presidente, da doutora Renata Fará de Castro. O tema e eu fico bastante entusiasmado, porque, afinal de contas, hoje, se já foi importante, se sempre foi importante a Comissão de Saúde, hoje está muito mais importante do que já foi um dia, né? Já vocês são uma das principais atenções que os juristas têm que ter e uma das principais gratidões que a gente tem por funcionamento dessa comissão na hora. Eu vou falar a respeito de um tema que eu poderia chamar de um tema clássico de direito administrativo. Por que um tema clássico de direito administrativo? Porque é um tema que resistiu ao teste do tempo. Ou seja, tem alguns temas de direito administrativo que são temas velhos. Por exemplo, se eu falar de fundação e de autarquia, já são temas velhos. Agora, alguns temas que se renovam geração a geração e vão assumindo, à medida que o tempo passa, novos significados, porque instalam novos desafios. E um deles, me parece, bastante forte, é a requisição administrativa. Então, a conversa que eu vou ter com vocês aqui essa noite, talvez seja um pouco tratar de uns temas, eu vou pedir licença para começar tratando por um tema mais definitório, isto é, a gente conversando, falando o que a gente pode entender por requisição administrativa, que era um tema que até pouco tempo atrás estava empoeirado, estava esquecido, e agora a gente tem que redescobri-lo, e é o que eu vou propor ao final, ressignificá-lo. Em primeiro lugar, portanto, eu vou falar o que é. Em segundo lugar, eu vou tratar de onde estão as suas principais definições legislativas para o nosso tema aqui. Quais são as fontes jurídicas que nós temos que nos preocupar? Onde que tem alguma coisa? Em terceiro lugar, eu vou falar de como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal trata a requisição administrativa. Em quarto lugar, com base no primeiro, que é o conceito, no segundo, que são as principais definições legislativas, e no terceiro, como a jurisprudência do Supremo trata a requisição, eu vou pretender propor a reflexão de quais são os principais desafios da requisição administrativa em tempos de pandemia, sobretudo nos bens e serviços de saúde. Eu vou propor, portanto, para os colegas, 6 desafios e tentativas de solução. Eu acho que nós vamos ter um campo bastante fértil para conversar. Mesmo porque, se nós virmos os livros, os manuais de direito administrativo, eu acho que o exemplo que se dá é o exemplo do policial que faz a requisição do automóvel para perseguir o malfeitor que está em fuga, né? Ou o sujeito que faz a requisição. E essa é a lógica da requisição, que, aliás, foi utilizada recentemente, no caso brasileiro, na questão, vocês vão se lembrar, da greve dos caminhoneiros. A força policial brasileira foi autorizada a requisitar os caminhões nas estradas a fim de possibilitar o tráfego de veículos. Esse é o conceito tradicional. Portanto, vamos aprofundar um pouco isso, vamos tentar conversar para que a gente possa dar os próximos passos. A primeira parte da minha conversa com vocês, o que é requisição administrativa? E eu sei que todos já viram as definições de livros, portanto, eu vou tentar propor alguma coisa diferente. A requisição administrativa, para mim, é uma tensão entre direitos fundamentais e competências administrativas. Ela exprime isso. Ela exprime, por um lado,
direitos fundamentais, que no caso brasileiro estão positivados desde a Carta Imperial de 1824, propriedade e liberdade de iniciativa, exercício de profissão, propriedade de bens e direitos, por um lado, e, por outro lado, o interesse público a respeito de determinado bem ou serviço indispensável à coletividade. Especificamente indispensável. Isto é, nós temos, de um lado, um direito fundamental, a propriedade, um direito fundamental econômico, um direito civil, desde o nascimento do constitucionalismo, a liberdade de iniciativa, outro direito fundamental desde o nascimento do constitucionalismo, desde a Constituição estadunidense, a Constituição francesa, e, do outro lado, determinadas competências públicas que se põem em tensão com o exercício de direitos fundamentais, eis que parametrizam, limitam, se não excluem esse exercício. É isso que a gente está falando. É dessa tensão que a gente está falando. E isso talvez explique, na sexta parte da minha exposição, porque a gente tem que prestar tanta atenção no princípio da proporcionalidade. Por meio da requisição, o poder público opera aquilo que eu vou chamar aqui de uma expropriação de primeiro nível para bens, ou de uma limitação da liberdade em primeiro nível. E por que primeiro nível? Eu chamo de primeiro nível porque eu tenho como uma limitação provisória, limitada. Ela não é uma expropriação, que é o exemplo que no direito brasileiro nós temos mais próximo da requisição. Ou seja, a desapropriação é uma supressão de um direito fundamental ao nível máximo. A requisição, não. Por meio dela, o poder público limita bens ou limita liberdades. E mais, em ambos os casos, essas restrições a direitos fundamentais são provisórias. Como é que se funciona no que respeita a bens? Se dá, e muitas vezes se fala em transferência de propriedade, aqui eu vou pedir licença para divergir um pouco. Eu tenho para mim que se dá uma transferência da posse do bem, isto é, o direito de uso e fruição da coisa imediato, cuja propriedade não é transferida, mas a posse, a utilização da coisa é transferida, e eventualmente, a depender do caso, e aqui que está a sensibilidade especial das requisições no setor de saúde, ela pode se convolar, pode se desdobrar numa transferência definitiva, uma transferência de propriedade. E aqui os exemplos mais claros são a requisição de bens, de coisas, as quais são exauridas pelo seu próprio uso. Não é a requisição de álcool gel. Não é a mesma coisa que a requisição de um automóvel, porque o automóvel se requisita e se devolve. O álcool gel se requisita para se usar, e se usado for, não existe mais aquele álcool gel. Eventualmente, para bens fungíveis, poderá haver a substituição, e bens infungíveis, a questão fica um pouco mais complicada. E existe uma indenização pelo uso ou pela transferência do bem. Então, eu pego o automóvel, né, faço a perseguição ao malfeitor e devolvo o automóvel. Se o automóvel está exatamente do mesmo jeito, com alguns quilômetros a mais, não tem preço algum a ser pago. Não tem indenização alguma a ser feita. Apenas no caso, a gente já vai ver isso na legislação, em caso de dano. A situação, eu acho que é um pouco mais sensível, e me parece que isso já, pelo menos os textos e as decisões que eu vi a respeito, já está razoavelmente pacífico, apesar de eu creio que instalará maiores desafios. Não é a requisição de bens, mas é a requisição de serviços. Na requisição de serviços, há uma ordem de prestação que deve ser precária, com começo, meio e fim. E aqui se exige, se for o caso, uma indenização remuneratória. Mas vai depender da pessoa requisitada. Por exemplo, se for um servidor público
né, que é requisitado para prestar determinados serviços de saúde. Ele precisa receber nessa condição. Logo, então, ele não haverá uma indenização remuneratória, a depender do caso. Portanto, vamos lá. Nós temos restrições a direitos fundamentais, restrições a direito de propriedade, bens, e restrições a liberdades. Liberdade de iniciativa, liberdade de profissão, liberdade de escolha, liberdade de empresa para serviços. Isso se dá por meio da requisição. E quais são as características da requisição? A requisição é um ato administrativo unilateral. E é aqui que vem o direito administrativo com força, né? Inclusive teve algumas brincadeiras, né? Tem um site carioca, o Ilibolado, né? que fez alguns memes dizendo: mas vocês ficam falando de consensualidade, agora vem o direito administrativo raiz, de verdade, que é aquele do ato administrativo que tem presunção de legitimidade, é autoexecutório e é imperativo. É uma relação hierárquica da administração pública para com as pessoas privadas. Relação hierárquica essa que impõe um ato de vontade. Só que não é como no tempo do imperador, né? Não é como tempos atrás. Aqui a gente tem mais um jogo, mais alguma coisa, e isso vai ser muito importante para que nós passemos para a próxima parte. Ele tem que ser motivado. Ele tem que expor as razões de fato, os motivos de direito, em especial a demonstração do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o fato que lhe deu origem. E a gente já vai aprofundar isso um pouco mais quando formos um pouco mais à frente na exposição. Portanto, para consolidar essa parte do que é a requisição, é uma tensão, é uma limitação de exercícios de direitos fundamentais por meio de ato administrativo unilateral, que deve obediência ao princípio da legalidade e da eficiência, mas que ostenta as características próprias, clássicas do ato administrativo. Se presume legítimo, é autoexecutório e é imperativo. Esse é o conceito que eu acho que a gente já tem uma massa para trabalhar a respeito do assunto. Onde estão, para o que nos interessa, as principais definições legislativas? E quando eu tratar das definições legislativas, eu vou fazer em níveis, em graus. Um grau vertical da Constituição para a legislação infra e um grau horizontal das leis gerais para as leis especiais. Primeiro de tudo, a mesma Constituição que assegura o direito de propriedade no artigo 5º, sua função social, no artigo 170, propriedade, sua função social, livre iniciativa como fundamento da República, no artigo 1º, estatui, no artigo 5º, inciso 25, e vejam bem como é que começa a dicção do dispositivo constitucional. No caso de iminente perigo público, a segunda parte também é importante em vista dos conflitos federativos que nós estamos enfrentando, a autoridade competente, ou seja, como dizia o gigante chamado Caio Tácito, não é competente quem quer, mas é competente quem pode, segundo a norma atributiva de direito. A autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Vamos lá? Iminente perigo público, autoridade competente, uso de propriedade, não é expropriação, é uso de propriedade, assegurada indenização, mas uma indenização condicional, se houver dano. É isso que está na Constituição. Se a gente for para o nível legislativo infraconstitucional, vamos tratar da legislação geral. O Código Civil, artigo 1228, parágrafo 3º, que é uma norma geral aqui, uma lei geral, naquele critério tradicional de conflito de leis do tempo, estatui o 1228, parágrafo 3º, que o proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de apropriação por necessidade de utilidade pública, bem como no de requisição em caso de perigo público iminente. Vejam bem, repete-se a dicção constitucional. Expropriação, portanto, isso a gente tem bem claro,
ela não precisa de perigo público. Ela é feita de acordo com o interesse do titular da política pública de implementar esta ou aquela solução que importe desapropriação. Ou a requisição, não. Ela precisa desse qualificativo. Indo um pouco agora em termos de legislação especial, vamos lá, a gente saiu da Constituição, foi para o Código Civil, lei geral, agora a gente vai dar alguns passos de densificação normativa para a gente chegar no que nos interessa. O primeiro deles, por ordem cronológica, eu diria que nós temos uma questão muito importante na Lei 9784 de 99, a Lei de Processo Administrativo Federal, que se aplica, de acordo com o súmula do STJ, a todas as entidades políticas, né, que não dispõem de lei equivalente. E a lei 9784, no artigo 50, exige motivação clara, congruente, específica para a prática de atos administrativos como este, que inibam o exercício de direitos. Em segundo lugar, eu acho que é importante a gente chamar a atenção para os artigos 20 e 22 da Lei de Introdução, a LINDB, que também é uma lei geral. O artigo 20 determina que todo e qualquer ato administrativo, não só os de controle, todo e qualquer ato, tem que ficar atento às suas consequências práticas e às alternativas que, porventura, dela decorrem. E aqui eu já começo a sentir o cheiro do princípio da proporcionalidade. Já está com carinha de princípio da proporcionalidade. E o artigo 22 estatui que todo e qualquer ato de controle tem que levar em consideração as dificuldades reais do gestor e exigências de políticas públicas ao seu cargo. Vamos lá? A gente foi da Constituição para o Código Civil, para a Lei 9784, Lei de Processo Administrativo, motivação, 20 e 22, consequências práticas e dificuldades reais do gestor. E daí a gente pode chegar na lei especial que mais nos interessa, né? Que é a lei específica e que é uma lei provisória, né? Ao contrário de todas as leis que têm a pretensão da perenidade, essa é uma lei que já nasce mais modesta. Ela sabe que vai acabar quando acabar a pandemia. E façamos votos de que seja em breve. O artigo 3º, inciso 7º, ele diz que, para enfrentamento de emergência, saúde pública de importância internacional decorrente de coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Inciso 7º, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. E vejam aqui que interessante, foi suprimido em caso de dano. Não tem. A Constituição prevê em caso de dano. No caso da Lei 13.979, não é dito, pelo menos nesse dispositivo, em caso de dano. Visto, portanto, esse cenário do conceito, o cenário legislativo, a gente pode ir para a jurisprudência suprema, né? Para ficar mais tranquilo, para saber como é que o Supremo tem decidido isso, essas coisas. Eu posso já lhes adiantar que a gente não vai ficar tranquilo coisa alguma, porque não tem nenhum precedente, nenhum nada consolidado no Supremo Tribunal Federal. Eu fiz uma busca hoje por requisição administrativa no Supremo. Apareceram 4 acordos. Depois eu posso até passar para Renato os números. De 2001, relator ministro Maurício Correia. E a situação, o que é? Bloqueio de ativos financeiros do Plano Collor, que o Banco Central dizia, o bloqueio de ativos financeiros é uma requisição administrativa. O segundo, o mandado de segurança de relatoria do ministro Celso de Mello, julgado em 2005, cuja matéria era, e aqui pode trazer alguma ilustração para nós, requisição de servidores públicos para funcionar nas eleições. Os servidores públicos dizendo, não, mas precisava de devido ao processo legal para defesa. Não, é requisição de servidores públicos. O terceiro é uma ação direta de inconstitucionalidade de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, julgado em 2013, que trata da constitucionalidade de lei estadual
que autorizava o uso de veículos apreendidos em operações de inteligência policial. E o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional essa lei. E o quarto desses 4 primeiros, que aparecem pelas palavras-chave requisição administrativa, é um recurso especial, extraordinário, me perdoe, de relatoria do ministro Luiz Fux, julgado em 2017, que tratava de confisco de bens oriundos do tráfico de entorpecente e respectivas limitações à propriedade. E, na verdade, o acórdão não tem como objeto a requisição, mas ela é meramente um obter dictum. Ela é mencionada na gradação das expropriações, etc. Mas se a gente procurar melhor, e não por requisição administrativa, existe um mandado de segurança muito interessante de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, de 2007, mandado de segurança 25295, que foi um momento peculiar da história do município do Rio de Janeiro, em que houve a decretação de estado de calamidade pública no sistema de saúde municipal. E o presidente da República baixou um decreto autorizando o ministro da Saúde a requisitar bens e serviços do município do Rio de Janeiro. Vejam como é interessante isso para os casos que eu vou contar em seguida, as ações civis ordinárias que já existem no Supremo quanto a isso. Né? E o Supremo Tribunal Federal firmou, deixou claro, que não é possível requisitar, não foi possível, ao menos, requisitar esses bens e serviços, que a requisição administrativa interfederativa só poderia ser viável em casos de estado de sítio ou estado de defesa. E nós não estamos nesses casos de estado de exceção. Nós temos uma decretação de calamidade pública, mas não é estado de sítio ou estado de defesa. E o Supremo Tribunal Federal firmou no mandado de segurança impetrado contra o presidente da República, relatoria do ministro Joaquim Barbosa, número 25295, de que não é possível decretos municiarem o ministro da Saúde de poderes requisitórios em face de serviços de saúde municipais. Mais recentemente, nós temos 2 medidas cautelares interessantes em ações civis ordinárias do Supremo. A primeira, na ação civil ordinária 3385, cuja liminar foi julgada em abril de 2020 pelo ministro Celso de Mello, que é uma que todas essas tomaram as mídias, né? Vocês sabem mais e melhor do que eu. O ministro Celso de Mello é o Estado do Maranhão contra a requisição pela União de ventiladores pulmonares adquiridos junto à iniciativa privada. O Estado do Maranhão havia adquirido ventiladores, pago por eles, por dispensa de licitação, e a União foi lá e disse, não, eu vou fazer requisição administrativa, senhor fabricante, entregue para mim. E o ministro Celso de Mello deu uma liminar dizendo que não é possível isso. Mais recentemente, agora em maio, na ação civil ordinária 3393, de maio de 2020, se a memória não me traz, 7 de maio a liminar, o ministro Roberto Barroso deu uma liminar equivalente no estado do Mato Grosso do Sul. O estado do Mato Grosso do Sul havia comprado 50 ventiladores pulmonares e a União disse, não, eu requisito, mande para mim e para a minha política pública. E o ministro Roberto Barroso disse, não pode. Não pode. Você tem que respeitar competências e aqui a gente tem uma situação, e vocês vão me explicar melhor isso depois, que vai precisar de uma estatuição mais clara quanto às competências. Inclusive, já existe uma ação direta de inconstitucionalidade pela Confederação Nacional de Saúde, eu acho que essa é a instituição, ajuizada pelo escritório do Dr. Sérgio Bermudes, numa ação direta de constitucionalidade que pede para que sejam harmonizadas as competências federativas quanto a isso. Mas não tenho notícia de haver decisões quanto a isso. Então, aonde que a gente chegou agora? A gente já viu o conceito, nós já vimos a legislação e nós já vimos a jurisprudência. E a grande surpresa que eu tenho para lhes revelar é algo que vocês já sabiam. Isto é, não tem solução. Não tem um precedente, não tem algo que possa resolver. A lei não é clara a respeito, os conceitos tradicionais tratam de outra realidade. O que torna as coisas talvez um pouco mais animadas, porque cabe a nós, especialmente a vocês da Comissão de Saúde,
construir as soluções. Né? E as soluções haverão de ser construídas, espero que não, mas sobretudo em processos judiciais. Quais são, na minha percepção, os principais desafios da requisição administrativa em tempos de pandemia? Eu vou trazer para vocês 6 tópicos. 6 tópicos. Né? O problema que me parece, se eu pudesse sintetizar esses 6 tópicos, não é debater se pode ou não requisitar. A gente sabe que pode requisitar. Está na Constituição, está no Código Civil, está na lei específica, né? Pode requisitar. O problema é, primeiro, quem pode requisitar? Segundo, quando se pode requisitar? Terceiro, como se pode requisitar? Quarto, o que se pode requisitar? E quinto, quais são as consequências da requisição? Aí que está o problema. Ou seja, eu posso aqui fazer arremesso de conceitos para vocês, tem conceitos maravilhosos em cursos, né? Essas decisões são sensacionais, porém, o que a gente tem que focar, na minha percepção, eu peço licença para afirmá-la, é quem pode requisitar, quando se pode requisitar, como se pode requisitar, o que se pode requisitar e quais são as consequências. São 5 tópicos que eu vou começar por aquele que me parece vai reger a resposta para esses 5, que é o princípio da proporcionalidade. Isto é, nem os livros, nem as leis, nem a jurisprudência nos fornecem as respostas. Como é que eu posso trabalhar isso? Em primeiro lugar, é saber manejar a ideia de proporcionalidade em suas 3 dimensões. Em primeiro lugar, se a medida é adequada. Em segundo lugar, se a medida é necessária. Em segundo lugar, se é proporcional em sentido estrito. Agora vocês entendem por que, na abertura, eu tratei de direito fundamental e da tensão entre direito fundamental e interesse público. Porque o princípio da proporcionalidade ele incide, sobretudo, em situações de limitação ao exercício de direitos fundamentais. E se nós vislumbrarmos, como efetivamente a propriedade e a liberdade de iniciativa, a liberdade de profissão como direitos fundamentais, como eu lhes disse, são alguns dos poucos que estão desde o nascimento da nossa história constitucional, com a Constituição Imperial de 25 de março de 1824, nós podemos ver que aqui a gente tem um problema de proporcionalidade. Primeiro, se a medida é adequada, é a requisição apropriada e apta para os fins justificados para sua adoção? Essa resposta precisa ser dada. Segundo, ela é necessária? Adequada? Necessária. Isto é, necessária no sentido que ela configura a menor desvantagem possível para a pessoa privada titular do direito de propriedade sobre a coisa ou da liberdade de exercer a profissão? É a menor desvantagem possível no cenário fático? Em terceiro, se ela é proporcional em sentido estrito. Isto é, qual a relação entre os meios empregados e os fins visados? Qual é a justa medida da decisão estatal? Eu sei que falar em proporcionalidade assim fica muito genérico, talvez um pouco abstrato demais. Eu vou pretender dar um pouco de densidade prática quando falar dos 4 outros desafios. O primeiro deles é quem pode requisitar. E aqui eu volto à frase que eu sempre que posso repito do professor Caio Tácito. Não é competente quem quer, é competente quem pode, segundo a regra jurídica. E o artigo 10 ou 11 da Lei 9784, a Lei de Processo Administrativo Federal, diz que a competência é indeclinável. Logo, é só daquela autoridade a quem está conferida a competência. E quem é a autoridade que está conferida a competência nesse caso? Porque é absolutamente genérico, né? A lei federal diz que atribui ao Ministério da Saúde, mas as autoridades locais tem uma enorme discussão no Supremo de quem é a autoridade competente para medidas de saúde pública. O Supremo já definiu que as autoridades locais tal, mas tem... Eu acho que a gente tem uma boa pista se nós tentarmos descobrir quem é a autoridade, no caso concreto, que precisa vencer o perigo iminente.
nos estritos limites da sua competência funcional e territorial. Qual é o perigo? Qual é o fato que configura o perigo iminente? E como se vence? Quem é a autoridade? Por exemplo, tem uma aluna minha que é procuradora de um município pequeno do estado do Paraná, que o prefeito diz, não, eu vou requisitar, mas os bens e serviços estão numa indústria situada no município vizinho. Não me parece que ele possa. Foi isso que ela disse a ele. Ele não pode requisitar. Ele não tem competência. Agora, mesmo se diga se houver um perigo iminente que não esteja na esfera dele. A Lei 13.979, como eu já disse, ela não resolve o problema. Porque o artigo 3º, parágrafo 7º, inciso 1, diz que o Ministério da Saúde pode. Artigo 3º, parágrafo 7º, inciso 3, diz que os gestores locais de saúde podem. E aqui a gente vai haverá conflitos. O problema não é haver conflitos, o problema é haver formas adequadas de resolver esse conflito. Porque se forem para o judiciário, a situação vai complicar, porque o judiciário está soberbado, não vai dar liminar e pronto. Então, uma boa pista é a autoridade competente para vencer o perigo. Segundo, quando se pode requisitar? E aqui a gente tem uma sutileza bastante decisiva. Vai depender da prova da iminência do perigo. Isto é, iminente é aquele perigo que está prestes a acontecer, que ameaça se concretizar. Logo, ele não é nem eterno, nem imprevisível. Porém, aqui cabe um alerta, especialmente em decorrência dessa situação que nós estamos tragicamente vivendo, que é o fato de que a pandemia se estender no tempo não torna os desafios pré-concebidos. Todos nós sabemos, cada dia existe uma nova ordem de iminência e de graus de iminência, de graus de dificuldade. Todavia, à medida em que o tempo passa e que as projeções são feitas, se pode reavaliar a iminência do perigo. Eu imagino que, por exemplo, vou dar um exemplo, me corrijam se ele for por demais tolo, a questão das máscaras. Há um mês atrás, era difícil encontrar máscaras. E hoje, independentemente da qualidade dela, você encontra para vender na rua, na esquina. Então, hoje, não me parece que seja mais uma situação de perigo iminente a requisição de máscaras. Já foi. Se porventura houver excesso de oferta, deixa de ser perigo iminente. Logo, vai ser necessário avaliar caso a caso. E a resposta que os nossos clientes não gostam de ouvir quando perguntam para a gente, né? Depende. Mas dá para fazer? Depende. Deixa eu examinar a situação fática. Porém, o que a gente precisa afirmar, e eu vou tomar a liberdade de chamar a atenção disso para os colegas, é que a possibilidade de requisição é um remédio muito forte, é um poder muito grande da administração pública, mas isso não autoriza a passividade do gestor público. Isto é, se o gestor público, a não ser que ele seja a bela adormecida e esteja no seu sono de beleza, ele sabe o que está acontecendo. Ele já tem as projeções, ele já tem a ideia do cenário. Então, dentro das coisas que são previsíveis, ele pode esvaziar a noção de perigo iminente. É evidente que hoje ele não pode fazer requisições referentes a máscaras. Ele pode fazer requisições referentes a questões para construir hospitais de campanha. Ele podia ter decidido isso há 2 meses atrás, né? Houve outros estados em situação equivalente que o fizeram. Por que aqui não foi feito? Por que a requisição é desse jeito? Daí a gente pode ir para o quarto desafio, que é o como se pode requisitar.
E aqui vai precisar de um ato administrativo específico para cada caso. Um ato administrativo antecedido de um mínimo de processualidade combinado com um máximo de transparência. E por que eu digo mínimo de processualidade? Bem, se é um perigo iminente, a gente não vai imaginar que o sujeito vai nomear uma comissão, instalar uma portaria, instalar um processo, vai dar um número, aí o perigo já se concretizou, o dano ao interesse público já derrubou a possibilidade, mas precisa de um mínimo de processualidade, ou seja, não pode ser nada informal. E um máximo de transparência para compensar, para haver uma contraposição com esse mínimo de processualidade, preferencialmente em redes sociais. E um cenário no ato administrativo que comprove, vamos para o princípio da proporcionalidade e trazer para cá para demonstrar a utilidade dele, que a medida era adequada e necessária. Eu estou fazendo a requisição porque não existem leitos. Ou estou fazendo a requisição porque o sujeito tem estocado ali, não vendeu para ninguém, e eu preciso de respiradouros. Mas só que a requisição não é um substitutivo manu militari à possibilidade de compra por dispensa de licitação. Não é uma escolha. Mas está muito caro, eu vou requisitar, daí eu não pago. Não. Isso não pode. Isso viola a legalidade, viola a eficiência, viola a Constituição, viola a lei. Aqui é um desvio de finalidade. É brutal isso. Mas eu não tenho receita, eu não tinha projeção orçamentária para fazer frente a esses custos. Eu quero pegar de graça e visto o interesse público. Não pode. Não pode. O professor Carlos Ari Santos, eu tenho um vídeo bastante interessante, rápido, no canal dele do YouTube, que ele fala, inclusive, faz algumas ponderações contra a requisição de serviços. Por exemplo, pode o município requisitar um hospital inteiro? Um posto de saúde inteiro? Uma clínica inteira? O Carlos Ari diz, não pode requisitar. Porque o sujeito vai requisitar e vai ficar 6 meses lá requisitando sem remuneração, com uma justa indenização, quem sabe um dia. E o Carlos desenvolve a ideia, que precisa ser aprofundada, de contratação forçada. Eu não posso requisitar, eu tenho que contratar. E se ele não quiser contratar, eu contrato forçosamente e pago antecipadamente. Agora, eu não posso fazer uma requisição desapropriatória. Em quinto lugar, o que se pode requisitar? Então, a gente já viu quem, quando, como e vamos para o quê. E aqui assume especial relevância o nexo causal. Nexo causal entre a necessidade, a adequação e a escolha feita. Isto é, a requisição não é uma escolha a mais. Não é um bingo. Mas é a única escolha possível diante do cenário iminente. Voltemos, por exemplo, da requisição do automóvel. O sujeito está ali, está um malfeitor fugindo, ele vê um automóvel vindo, é a única escolha que ele pode fazer. Ele não pode, entre essa e uma mais gravosa ainda, que é quebrar o vidro do automóvel, fazer uma ligação direta e fugir com outro automóvel, ele faz aquela que é a melhor possível diante do perigo iminente. Então, eu poderia dizer, uma frase que eu acho que instrui toda essa lógica: se requisita, requisita-se porque se precisa, não porque se deseja, e nem porque não se quer contratar. E mais, não se requisita qualquer coisa em quantidade ou qualidade, mas se requisita a medida proporcional em sentido estrito. A municipalidade, por exemplo, tem 100 leitos, ela requisita 200 respiradouros. Tem uma desproporcionalidade aqui. Ela precisa dos respiradouros, é uma medida necessária, é uma medida adequada, mas é uma medida desproporcional em sentido estrito, porque ela não vai precisar de 200. Ela precisa de 100, porque ela tem 100 leitos. Aqui a gente tem, portanto,
essa questão do nexo causal, eu reitero, é preciso demonstrar o nexo causal entre o interesse público consubstanciado no fato concreto, naquela necessidade específica, e o ato praticado. E a necessidade requisita-se porque se precisa, não porque se deseja, não porque se está com preguiça de contratar, fazer uma dispensa de licitação. Precisa queimar essas etapas. E, em sexto e último lugar, quais são as consequências da requisição? E aqui vai ficar interessante, né? Porque uma coisa é a requisição, o conceito clássico, que é uma requisição que dura um dia, 5 minutos, meia hora, ou uma eleição, ou uma ação policial, tá? Que é instantânea e se pode avaliar com precisão os danos. Não bati o carro, só gastei combustível, dirigi muito bem, inclusive não dei freadas bruscas. Então, pronto. Não há indenização porque não há dano. A lei suprime a questão do dano. E o legislador não é ingênuo, né? Ingênuo somos nós. Suprime a questão do dano. E em suprimindo a questão do dano, a justa indenização assume uma outra cognição. Justa indenização não pode nem enriquecer, nem empobrecer. Ela tem que ser, na medida do possível, justa. Tabela do SUS, tabela de bens e serviços, preços médios de mercado, em qual momento? No momento anterior à pandemia? Posterior à pandemia? Ou, me parece, durante a pandemia? Porque ele se viu privado daquele bem, teve que cedê-lo, ao invés... E aqui tem um problema que os economistas chamam de custo de oportunidade. Eu perdi uma oportunidade de avaliar, de receber receitas, ou seja, eu estava às vésperas de fazer a locação do imóvel. Às vésperas de fazer a locação do imóvel tem a requisição. Mas eu vou pagar para você um valor médio. Não. Eu perdi uma oportunidade, eu tenho um custo de transação aqui. E mais, e aqui talvez seja a questão mais sensível que eu acho quanto à indenização. Ao contrário da desapropriação, que a indenização há de ser prévia, justa e prévia, na requisição ela é a posteriori. Porém, esse a posteriori pode ser a posteriori, mas não troppo. Ela não pode ser demorada demais. Porque se ela demorar muito, ela vai agravar a situação. E nós sabemos, né, que há situações às quais o gestor público não tem muita vontade de alocar recursos no pagamento da indenização. Aqui é uma situação bastante sensível, porque nem a Constituição, nem a lei falam em prévia e justa indenização. Falam em indenização. A Constituição, se houver dano, a lei suprimindo a questão do dano. Aqui a gente tem uma coisa delicada, né? Como é que vai resolver isso? Isso vocês resolvem e depois me contam. São basicamente essas as minhas inquietações. Já falei demais, a Renata disse que eu tinha 30 minutos, já falei 42. Peço desculpas pela extensão. Portanto, as minhas preocupações são essas. Eu acho que a gente tem um arsenal de questões e um arsenal de soluções que os colegas vão resolver para nós e depois vão me contar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agradeço imensamente. Obrigado. Professor, que gostoso lhe ouvir, que clareza, que raciocínio, que... Professor, né? Por isso que o senhor é professor, tem esse dom e explica isso de uma maneira tão fácil, tão simples, tão lógica. Foi muito, muito bom. Cláudia, aqui a gente tem 2 ex-presidentes, na verdade, da Comissão de Saúde. O senhor falou no começo, né, que a nossa comissão é importante hoje. Estou aqui, nesse momento, estou representando a comissão, mas nós temos o Silvio, que foi o primeiro presidente, e a Cláudia, que me antecedeu. Então... E a Cláudia, daqui a pouquinho, ela tem que ir para uma outra reunião. Claudinha, você quer fazer a tua pergunta? Eu até escrevi ali no chat, eu queria saber, professora Eva, a respeito do dano, né? Naquele exemplo do carro,
seria só se houvesse um dano ao veículo, né, pela requisição daquele exemplo que você deu, ou pelo próprio uso que foi dado ao carro, haveria um direito à indenização? Veja, a doutrina tradicional, ela exige um prejuízo, um dano no sentido estrito da dicção. Ou seja, não é, você não paga pelo uso do bem, você paga pelo dano que você causar ao bem. Né? O que importa dizer, né? No exemplo do carro, se porventura dano não sobrevier, indenização não há de ser paga. Agora, aqui eu insisto, né? Eu não vi em qualquer um dos textos que eu li para preparar essa conversa com vocês qualquer menção a essa supressão da palavra dano na lei 13.979. É esse o número? 13.979 de 2020. Então, me parece que aqui e o legislador pode fazer isso, né? Ele pode inibir, quando ele faz essa, para a gente pegar aquela classificação do José Afonso da Silva, eficácia contida, ele contém, ele descreve, a Constituição tem um rascunho da norma, e ele, para esse caso concreto, ele dá um desenho específico para ela. Esse desenho específico é, efetivamente, você não precisar do dano. E aqui a gente vai ter algumas questões, que é a questão do custo-oportunidade, a questão referente ao uso, às verbas que ele deixou de usar. Por exemplo, vamos lá. Requisição de pessoas, que é bem mais interessante e bem mais desafiador. Vocês viram que eu saí de fininho dessa, né? Requisição de pessoas. Um cirurgião célebre que cobra uma fortuna por intervenção que ele assuma. Ele é requisitado para prestar serviços ambulatoriais. Ele vai receber a justa indenização dele pelo que custaria a hora dele, ou a consulta dele, ou a cirurgia dele? Me parece que não. Pode ser justa para ele, mas vai ser injusta no todo. Ele vai ter que ser remunerado adequadamente. Ele pode se recusar a prestar o serviço? E aqui é uma situação bastante... me parece que não. Mas ele pode fazer objeção de consciência? Ele pode dizer, não, aos sábados eu não trabalho? Ou eu tenho obstáculos personalíssimos para isso? Eu tenho um problema familiar, por isso que eu sou... Vejam, a gente tem... eu acho que cada vez mais nós vamos ter situações práticas que vão revelar para a gente a solução do caso. Mas o conceito tradicional, eu tenho para mim que ele dá só um indício de como a gente vai resolver o problema. Ele não vai resolver o problema. Quem pegar, vai fazer, eu vou provocar o Silvio agora, quem fizer um curso de arqueologia jurídica e for procurar esses conceitos antigos nos manuais clássicos, não vai resolver o problema. O que é bom, né? Porque daí cabe a nós escrever. Cabe a nós escrever, cabe a nós dar soluções. O Supremo não tem acórdão algum que eu possa dizer para vocês, olha, isso aqui está aqui a solução. A lei não tem. Os manuais de direito administrativo não têm. Porque eles tratam de outras requisições administrativas. É o mesmo nome, mas a situação é outra. Estou falando demais. Renata, posso pegar o embalo da... Por favor. Primeiro, fazer um comentário, né? Eu fui o primeiro presidente, mas a Cláudia até agora foi a melhor, né? É verdade. Então, e agora o desafio está com você aí de eventualmente superá-la, né? Olha, se eu chegar perto do que vocês fizeram e da história bonita que vocês deixaram, eu fico bem feliz. Ai. Eu fiz assim, primeiro uma dúvida aqui bem objetiva, né? Que é o seguinte, você fez, quando você trouxe o exemplo do álcool gel, me veio aqui uma dúvida: qual o caminho para definir
a requisição, né? Se ela se define pelos elementos, necessidade pública, iminência do perigo, ou se ela se define pelos efeitos, que é uma posse temporária, né? Porque, na minha cabeça, a depender do caminho, você pode ter a requisição, na verdade, sendo uma desapropriação travestida, né? Com um benefício muito interessante para o gestor público, que é o pagamento posterior, né? Então, esse é um tema que me inquietou. Assim, se é que é possível escolher um desses dois caminhos, a dúvida me veio logo no começo da tua explanação. Vou aproveitar aqui a palavra, que aí eu falo uma vez só e não falo mais, né? Aquele teu tema que você trouxe do município, da autoridade competente, vamos lembrar que tem alguns casos em que, apesar de você ter um prefeito, que, aliás, o prefeito, no caso da saúde, nem sempre é a autoridade máxima, né? Porque a direção nacional e a direção de saúde é do secretário de saúde, do ministro da saúde e do secretário municipal de saúde. Em alguns municípios, a gestão da saúde ela ultrapassa os limites do município. Então, a depender de quem ele tiver competência para atender, pode ser que ele possa, então, se estender territorialmente e talvez avançar no território de um outro município, já que ele é o responsável por atender aqueles municípios, né? E aí aqui realmente uma pergunta que tem se mostrado desafiante no dia a dia é a proporcionalidade, né? Porque vários municípios têm optado por fazer contratações, né? A grande maioria, aliás, a gente tem visto ter optado por fazer contratações no lugar da requisição. Então, esse desafio, como é que você vê a proporcionalidade dentro desses dois institutos aí nesse último caso, especificamente para o tema da Covid? Fecho o meu microfone aqui para não abrir mais. Não, agradeço imensamente, Silvio, agradeço imensamente. Para mim é mais difícil responder para o Silvio, porque eu também faço parte do fã-clube dele, então fica complicado. O que eu tenho para mim, Silvio, sinceramente, que a requisição é um tema à procura de um autor. É um tema à procura de um autor. Essas requisições que estão... Os artigos que eu vi uns artigos de alta qualidade, né, do Rafael Maffei, vi um artigo de alta qualidade do José Vicente Santos Mendonça, que circulou esse artigo, ainda não publicou. Mas esses artigos eles tentam, com enorme competência, resolver com base em alguns critérios tradicionais. E mesmo se você vir as decisões do Supremo, Carvalhinho, Celso Antônio, só que esses conceitos são preciosos, né? são válidos, são perfeitos, todavia eles servem para outra situação. Para uma situação que pode se adaptar à que hoje nós temos, mas não é a mesma. A gente está fazendo algumas analogias imperfeitas, algumas interpretações extensivas. O que, na minha percepção, caracteriza mais, e por isso que eu disse, eu não vou começar dizendo isso aqui é uma tensão entre competências e deveres fundamentais. É uma forma, um meio pelo qual o Estado e a administração inibe o exercício de direitos fundamentais. Propriedade e liberdade. É disso que a gente está falando. Em vista da saúde pública. Tá? O que caracteriza, eu tenho para mim, que ele se distingue da desapropriação, não só pelo pagamento, isso é uma questão acessória, mas ele se distingue da expropriação, digamos assim, porque você toma a posse e não a propriedade. Você tem a posse do bem. E vamos lá para a questão, se eu pego o carro, né, e bato o carro e tem perda total. A indenização equivale, mas só que eu não peguei o carro para ter perda total, né? Eu peguei o carro para perseguir o malfeitor. Ou então eu requisito o servidor e, lamentavelmente,
ele tem um acidente. Eu não requisitei para ter um acidente, eu não requisitei para gerar um dano. Mas, se eu requisito bens fungíveis, cujo consumo extingue o bem, eu tenho que revisar a minha concepção se eu estou diante de uma requisição. Ou como você disse nesses exemplos, se eu não estou diante de uma desapropriação travestida de requisição. Dá para você examinar o caso concreto para um pouco, mas o sujeito está requisitando aqui merenda escolar. Isso não é requisição, porque o bem vai ser consumido. Isso é uma expropriação forçosa de bem móvel. É outra coisa. Você tem que ver o que ele está fazendo e o nome que ele está dando. Tua segunda pergunta, qual que foi? Agora eu que falei demais. Diga isso, volta para mim, por favor. A segunda pergunta, a proporcionalidade. A proporcionalidade, exatamente, entre contratação e requisição. O que me parece é um pouco a lógica do artigo 20 da Lei de Introdução e a pergunta que, nas palestras que eu tive a oportunidade de ver, especialmente juízes perguntavam, mas como é que eu sei as consequências? Porque o artigo 20 diz, olha, você tem que avaliar as consequências. E tem que dizer, se houver alternativas, quais são e por que você escolhe A, ao invés de B ou C ou D. Eu sempre dizia, não, aqui não é trabalho de cartomante, né? Não é trabalho de adivinhação, não são quantas as alternativas, todas possíveis. Eu quero uma lista telefônica de alternativas, para quem sabe o que é lista telefônica, né? Quem já teve experiência de lista telefônica. Eu quero uma lista telefônica de alternativas. Não, você tem que saber, na realidade dos fatos, o que se põe diante do gestor. Se ele pode fazer a compra, mas eu estou achando muito caro. Aí é outra coisa. Eu sei também dessa minha aluna, ex-aluna, que é procuradora no município da região metropolitana de Curitiba, que o prefeito recebeu um ofício do Ministério Público dizendo, basicamente, que se tiver muito caro é para ele requisitar. Aí não dá, né? Aí não dá. Daí depois o membro do Ministério Público progride na carreira, veio da sequência dele processo por improbidade administrativa, pobre do prefeito. Né? Não dá. Você tem que estar diante do cenário factual e ver quais são as alternativas viáveis que permitam soluções e quais seriam as soluções. E tem que colocar isso na motivação, nessa motivação adequada. Aí que você vai descobrir a proporcionalidade. A proporcionalidade não é, como eu vejo em muitas decisões, entre a saúde pública e a desgraça social, a saúde pública é mais valorosa. Então, aplicando o princípio da proporcionalidade é o requisito. Isso não é aplicar o princípio da proporcionalidade. Isso é como diz o artigo do Carlos Alexandre Feld, a pergunta, né, que tem um dos artigos dele, que é: princípio é palpite? Isso é palpite. Não é a aplicação da proporcionalidade. A aplicação da proporcionalidade exige esses 3 passos de uma forma bastante clara. Ela é uma medida adequada, é uma medida necessária, proporcional no sentido estrito, ela restringe o mínimo possível aquele direito fundamental. É por aí. É por aí. Professores, né? Que o Silvio também é professor e eu acho que eu tinha 2 dúvidas. Acho que o Silvio pode também complementar. Nessa mesma linha do que o Silvio falou, que a maioria dos municípios está fazendo um contrato direto, né, ao invés da requisição, que é a medida mais agressiva, mas eu tenho visto, principalmente nos 2 últimos dias, recebi telefonemas, enfim, os hospitais aqui, principalmente em Curitiba, estão assim, vazios, os hospitais privados. Vazios, está todo mundo chorando, o plano de saúde não está liberando nada, pessoal, hein, Silvio? Não está liberando cirurgia eletiva, primando pela saúde daquele paciente e da coletividade. Também a gente tem que pensar que é uma situação de risco, e se a autoridade sanitária competente diz que não é para operar, então, ok, não é para operar. Mas a gente tem essa atenção, como o professor falou. Eu vejo que alguns hospitais estão tentando achar uma forma de não quebrar,
Mas, se não entrar num acordo, se não houver um diálogo nesse contrato direto, porque o hospital quer ganhar muito e não entende que nesse momento ele não vai ganhar muito, a opção é a requisição administrativa vai ser pior para ele, certo? Não tem que haver um diálogo um pouco maior, professor, nesse momento, que até o município também está querendo dialogar, está sendo mais justo, mais correto, acho que pensando no coletivo, não, porque eu fiquei pensando assim, talvez se eu fosse gestora, eu já ia ser bem direta, vou requisitar e pronto. Agora, o que eu também tenho, que eu vi ontem, especialmente numa fala, é o hospital querendo, eu posso falar tirar vantagem? Posso, né? Já falou. Querer ganhar um pouquinho a mais, querendo um código extra do SUS nessa requisição. Poxa, daí tá errado. Aí eu já não tenho peninha do particular. E juridicamente, como é que fica isso? Né? A gente tem essas duas situações. Está todo mundo um precisando do outro. E a minha segunda, só uma reflexão, enfim, queria a opinião de vocês. E o segundo ponto, uma coisa que eu tenho muita dúvida, a requisição de serviços. Né? Aquele programa do Ministério da Saúde que fez o cadastro dos profissionais de diversas especialidades de saúde, que muitos ficaram com o cabelo em pé. Tem até um nome bonito o programa, eu anotei aqui, Brasil... Eles têm um programa bonito, Programa Brasil contra a Covid, todos juntos contra a Covid, mas enfim. A dúvida dos profissionais é, se eu trabalho no SUS e trabalho no meu consultório particular, se eu for chamado, eu não ganho a parte do meu salário do SUS, certo? Do meu salário do poder público. E como o senhor falou, daquele mega cirurgião e o consultório particular que ele deixa de atender. E eu já estou imaginando que ele pode ser requisitado para um outro local. Estou pensando aqui, em Curitiba. Curitiba está tudo redondinho. Os hospitais privados estão vazios, a nossa ocupação de leitos públicos é mínima, mas a gente não precisa ir muito longe. Londrina, já acabaram os leitos públicos, já estão fazendo contratação direta. E a gente está muito próximo de Londrina. Não sei se eu estou fazendo um cenário muito pessimista, mas eu acredito que daqui a pouco os nossos profissionais aqui, os nossos leitos de Curitiba vão ter que receber. E uma fala da secretária de saúde aqui do município, ela diz, nós já estamos recebendo pacientes do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, professor, como que fica essa situação? Nós que estamos tão bem, está tudo funcionando aqui, pode, de alguma forma, o nosso profissional de saúde ou a nossa estrutura ser requisitada? Ou é só no âmbito municipal? O Silvio falou um pouco disso. Como que isso pode nos atingir e como que isso pode desorganizar todo um sistema sem uma decisão estruturante? Vamos lá, é super interessante as duas perguntas, Renata. Vamos ver. São reflexões, professor. É o que vem vindo, assim, muitas dúvidas. Que é desafiador, porque a primeira questão da solução. Quando eu entrei na faculdade de Direito, no milênio passado, a gente aprendia que era um dos direitos disponíveis, que é a cervical do curso de Direito, né, Direito Civil, e a partir do segundo ano, se houvesse uma pretensão resistida, qual era a solução? Recorrer ao judiciário, né? Pobre do Carnelucci, a gente ficava aprendendo isso que, diante de uma pretensão resistida, a única alternativa possível é você recorrer ao judiciário e obter uma pretensão da tua tutela. Né? Caso contrário, prescreve teu direito, você perde tudo. E boa estrutura dos cursos de direito ainda está assim. A gente aprende a litigagem, não aprende a negociar. E quando, na verdade, situações como essa, que a gente está vendo aqui, como a Renata bem descreveu, elas exigem que as partes negociem. E, claro, em toda e qualquer negociação, eu que atuo bastante, por exemplo, em concessões de serviço público, né? O agente privado e mesmo o gestor público, eles tendem a ter condutas oportunistas. E a conduta oportunista não, eu tenho aqui eu imagino, eu tenho uma janela de oportunidade, eu tenho um problema aqui no meu contrato, eu tenho um problema na minha prestação, eu estou com um problema aqui no leito, eu sei que em Miami estão cobrando tanto pelo leito, eu vou fazer a conversão do dólar e vou ficar rico. Não dá, né?
Não dá. Isso vai implicar responsabilização depois, porque esse preço vai ser sindicado, vai ser objeto de um controle externo. Isso vai trazer complicações. Então, a recomendação do advogado, eu costumo dizer, de uns tempos para cá, especialmente depois do processo civil de 2015, eu digo que advogado bom é o advogado que diz não para o cliente, não, você não pode fazer isso. Eu recomendo fortemente que você não faça isso, né? Porque isso vai trazer consequências negativas. Então, o advogado vai ter que aprender a negociar e levar para a negociação. Porque, no limite, a gente está negociando, e a pergunta que eu faço sempre quando eu falo em negociações com a administração pública, né? Aonde é que dorme o orangotango de 500 toneladas? Onde é que ele dorme? Onde é que dorme o orangotango de 500 toneladas? Onde ele quiser. Ele não precisa escolher. E se você escolher, ele não quiser, ele vai lá e fica. Essa é a administração pública. É o orangotango de 500 toneladas. Se você não quiser negociar, tudo bem, ela requisita. Mas não quero? Tudo bem, ela expropria. Ela tem essas características na atuação dela, que no limite pode gerar danos e que você não tem como administrar no começo. Logo, é melhor para atenuar os custos de transação, você trazer essa escolha negocial para o momento inicial. É o momento mais importante. Porque senão você vai ter um processo que vai resultar num processo judicial que vai virar um precatório. Todo mundo perde, né? Só uma coisa, professor. Eu vou puxar o Josenir para a conversa. Josenir é um baita de um advogado, ele advoga para Santas Casas. Josenir, se você estiver aí, eu queria escutar um pouquinho você. Professor, desculpe lhe interromper, mas eu acho que a fala do Josenir, por toda a experiência e pela área que ele atua, é muito importante. Ótimo. Desculpa, professor, pode voltar. Tá me ouvindo? Só queria trazer... Sempre um prazer ouvir o professor Egon Silva. Um abraço para você e todo mundo. A minha experiência com a requisição, Renata, por sorte ou por azar, até hoje ela foi muito traumática, porque todos os meus clientes até hoje, nesses quase 30 anos, essa requisição ela foi rotulada com esse nome, mas ela foi revestida de uma verdadeira intervenção, fruto de um contexto político, fruto de um contexto econômico, fruto de uma oportunidade vista pelo gestor público de fazer coisas que até então ele não podia fazer. Quando eu comecei a ver essa história de requisição de leitos, e aí o CNS entrou com a ADIM, e a coisa estava indo para um lado, aí deu uma acalmada, eu tenho muita preocupação porque isso abre a possibilidade do gestor, movido por motivos não tão republicanos como pura e simplesmente disponibilizar leitos para a população, ele veja nisso uma possibilidade de interferir no equipamento privado que até então ele tinha uma baita vontade e não tinha ou coragem ou um contexto suficiente para isso. E eu estou esperando o primeiro exemplo, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu estou esperando o primeiro exemplo. Eu tenho alguns clientes aí no Norte que já me contataram que o gestor está rondando, está rodeando para fazer uma intervenção, porque no passado houve negociações que não tiveram êxito e agora o gestor, com a desculpa da pandemia, está de olho grande nesse leito e vai fazer interferência e o pagamento vai ficar para segundo plano. E o hospital privado efetivamente vai ter que ceder o seu espaço, e quando a gente fala do leito, a gente não fala só do leito, né? A gente fala de tudo que compõe o leito, porque o leito por si só não é nada. Acontece que você tem ali uma série de componentes que fazem com que a diária de um leito de UTI custe 3, 4, 5 mil reais, além de pessoal para operar tudo aquilo. Você tem que ter médico intensivista, você tem que ter pessoal de enfermagem que entenda o que esteja fazendo,
Por isso que hoje a gente tem falta de mão de obra, porque você não tem gente especialista. Entubar paciente não é dar um ambu na nossa mão ou alguma coisa na nossa mão, a gente chega lá e tenta entubar o paciente. Você precisa de treinamento. Não é todo mundo que faz. Então, assim, eu tenho grande preocupação, acho que vai acontecer, é questão de tempo, e quando acontecer, o que eu sempre fiz e o que eu sempre oriento, imediatamente a gente vai ter que ir no judiciário para impedir essa requisição que, na verdade, tem um viés um pouco ditatorial dentro dessa pandemia. Eu concordo integralmente com o colega Josenir. Na verdade, o que a gente tem, na minha percepção, pelo menos, que se esforçar é para debater e deixar bem claro quais são as premissas e qual é o nexo de causalidade e o que o sujeito está querendo obter por meio dessa requisição interventiva, por assim dizer. É por isso que eu imagino que nesse vídeo que o Carlos Ari tem na página dele do YouTube, ele fala, olha, serviços dependem do serviço. Né? O sujeito não pode fazer uma requisição administrativa para usar um hospital daqui até o final do ano. Isso não existe. Né? Porque o sujeito, o investidor privado que tem a liberdade dele garantida, que tem a propriedade dele garantida constitucionalmente, ele não pode se ver privado disso e se ver privado de receita, porque senão depois o município sai, o gestor público sai e deixa uma terra arrasada. Né? Tem que ter algum controle nisso. E vai ter que ser via judiciário. Todavia, e vocês sabem disso muito melhor do que eu, questões envolvendo saúde tendem a enfrentar uma certa resistência por parte do judiciário. Sim. Né? É natural ao juiz, seres humanos que são como nós também o somos, que digam não, espera um pouco. Eu quero ver quando vier a questão da fila única, por exemplo. Pois é. Ainda não, espera um pouco, vai deixar as pessoas morrendo lá de fora da porta do hospital? Não. Tem que atender e depois a gente vê o que acontece. Eu acho que vai exigir, vai demandar um esforço extraordinário da nossa parte, mas para deixar bem claro o que é isso, como é que essas coisas funcionam. O problema é que a gente tem um descontrole da sociedade, um descontrole dos tribunais e, em geral, que a gente tem visto ultimamente, que não leva muito isso em consideração. É o que o senhor falou, chegou no juiz, é eleito, o paciente está morrendo, canetada, depois a gente vê o que acontece, depois vê quem paga, depois vê em qual tempo se paga, depois vê se o ato administrativo foi viciado ou não, depois vê se o gestor realmente tinha razão de solicitar, de requisitar o leito ou não, depois vê se tem dinheiro para pagar ou não. E enquanto se discute isso, enquanto o hospital, seja lá quem for, busca o judiciário para tentar reverter, e é uma luta inglória, porque imagina a gente, advogado, tentando escrever numa petição a reversão de uma requisição para tirar um paciente de um leito que está precisando do leito para colocar um outro paciente que pagou por aquele leito. Então, é difícil escrever e sustentar isso, de acordo com 170 da Constituição, livre iniciativa privada, receita e despesa, orçamento e etc. Da mesma forma que também para o juiz, você acha que o juiz vai, tá bom, tudo bem, esse leito então tem que ser ocupado por um paciente pago, então tira-se o paciente de SUS do leito e coloca-se o paciente pago. É uma guerra quase que perdida, porque essa reflexão, essa análise contratual, econômica, jurídica, que deve ser feita, não vai ser feita neste momento em que todas as sensibilidades estão afloradas e a gente está vivendo um discurso totalmente desassociado do técnico, do rígido. Né? Eu sei que é difícil, mas talvez fosse o caso de cogitar, de tomar iniciativa no diálogo para com o município e estabelecer um programa de cooperação com remuneração, porque como o
colega Josenir acabou de falar, vai acontecer. Então, se deixar para negociar depois, ou se deixar para uma decisão heterocompositiva via judiciário, eu costumo dizer, como por exemplo, os temas que eu tenho mais me dedicado ultimamente. Questões de equilíbrio econômico-financeiro em contratos de concessão de serviço público. Se o sujeito for para o judiciário, ele vai obter uma sentença, mas uma sentença de morte do contrato. Não é qualquer sentença, não vai resolver o problema, porque essa sentença vai transitar julgada daqui a 10 anos e nesse meio tempo todas as soluções. E a gente precisa começar a pensar para construir soluções, inclusive soluções out of the box, soluções criativas, que criem valor, que criem valor para o parceiro privado, ou no caso para os hospitais, para os prestadores de serviço, que tem gente que diz, não, isso aqui é um serviço público, porque a saúde está lá no artigo tal da Constituição, é serviço público e privado, mas agora vai ser... Né? Talvez seja o caso de se cogitar de fazer medidas proativas, de negociação proativa, para que permitam, segundo boas práticas internacionais, nos termos, inclusive, da decisão da medida provisória, do julgamento das 7 ações diretas consolidadas da medida provisória 966, medidas boas práticas internacionais que parametrizem a definição dos leitos. Tá? Mas você me fez... Silvio, a Renata fez outra pergunta que eu tenho que responder para ela. Eu queria fazer um comentáriozinho nisso. Que vai cortar a palavra. A questão dos leitos, a Carol, né, que não está aqui hoje porque está no outro, ela escreveu um artigo muito, muito sensacional, com critérios objetivos de protocolos para a alocação dos leitos. Né? Eu vi um webinar dela bem legal. Maravilhoso, maravilhoso. Eu posso até lhe passar, se eu não tenho esse artigo, professor. Mas uma coisa que eu percebi em algumas decisões que eu vi é que isso está mudando um pouquinho, Josenir. Estou falando nas maiores cidades, não sei no interior. Mas juízes dizendo não para pedido de leito. E há um tempo atrás isso era inimaginável. O juiz é aquela velha história, não, minha mão não morre. Mas hoje, com as áreas especializadas em saúde, principalmente, o juiz está entendendo como é que funciona isso. Ele está entendendo de gestão. Vida não tem preço, mas tem custo. Então, critérios mais objetivos. E não adianta a gente só usar um protocolo antigo, né, Silvia, que você tem do CRM, com a questão de vaga de UTI. Eu acho que, nesse momento, outro critério mais adequado para o cenário que a gente está vivendo tem que ser feito. Isso tem que vir lá de cima. Não adianta cada CRM dizer, o meu critério é esse, eu vou usar o protocolo da Suécia, eu vou usar o protocolo de não sei aonde. Então, o Ministério da Saúde tem que editar alguma coisa rápida, objetiva, para poder estabelecer esse tipo de critério. Porque senão, não é o juiz que vai ser que vai distribuir os recursos do SUS. Não é o papel deles, não tem qualificação para isso. É muito pesado, né? Mas assim, pegando carona nisso que o Egon falou, Renata, eu acho que vocês aí no Paraná estão à frente e podem surfar nessa onda de tentar criar um ambiente negocial, sabe? Vamos lembrar que não faz muito tempo os juízes davam todo o tratamento, todo o medicamento, não importa como fosse, exatamente por esse medo de o paciente não vai morrer na minha mão. E a situação começou a mudar no Paraná a partir do momento que se instalou o Fórum Regional, né, do CNJ, que começou a criar e a difundir informações técnicas, né, e criou praticamente um foro ali de discussão. Ele é consultivo, mas ele informa muito a esses atores, né? E eu acho que o Paraná, como ainda está assim alguns passos atrás e talvez nem chegue a essas situações de iminente risco que chame a necessidade de uma requisição, pode eventualmente já trazer essa discussão para o fórum, né? Para mostrar que, às vezes, requisitar leito não é só requisitar leito, são todas essas características que o Josenir falou, né? Você requisita toda uma estrutura e colocar um leito público dentro
dentro de uma estrutura que está voltada à prestação privada, tem uma série de nuances que não podem ser ignoradas. Eu acho que o comitê poderia ter uma função muito, muito importante nessa história toda. E eu não sei como é que está a discussão de vocês, mas assim, trazer o tema da requisição, trazer a Federação dos Hospitais, né, o sindicato e assim por diante, e já falou, é mais ou menos como o programa dos médicos, né? Por hora não vamos fazer nada, mas vamos começar a esquentar já os motores, porque se acontecer, ninguém vai ser pego de surpresa. Ótima a tua sugestão. Amanhã pela manhã a gente tem reunião. Eu vou sugerir, vou conversar com isso. E Curitiba, mais uma vez, puxando aqui para o nosso lado, o município já está preparando os profissionais das UPAs. Como as UPAs estão muito vazias, eles já fizeram um treinamento e questionaram os profissionais. Você sabe entubar? Não sabe? Sabe usar ventilador? Não sabe? Então vem aqui, venha treinar no boné. Então é uma coisa que vai acontecer, né, Silvio? Tem a segunda pergunta da Renata, que é a questão da requisição das pessoas. E esse tema é bem mais sensível mesmo. Né? Imaginem nós, advogados, sendo requisitados para uma situação de calamidade funcionar da Defensoria Pública e advogar. É disso que a gente está falando. Né? É disso que a gente está falando. E a liberdade de ir e vir. Eu tenho, e aqui é uma incapacidade minha, uma dificuldade minha. Eu tenho dificuldade em figurar isso na minha cabeça com clareza, o que é requisição de serviços pessoais, individuais. Para mim ficar claro, aqueles exemplos clássicos, né? É requisitado para trabalhar nas eleições. Bacana. É o funcionário público requisitado para trabalhar nas eleições, e aqui é uma pergunta que a Renata fez, mas ele vai para outra cidade. Tudo bem, dá o transporte, faz isso, vai e volta, etc. Ele vai lá ficar 3 dias nas eleições, 1 dia, 24 horas, é ida e volta, etc. Como eu, servidor público da universidade, vou lá e faço isso, faço aquilo. Todavia, no setor de saúde, a questão é bem mais sensível. Em havendo necessidade, em havendo demonstração do nexo de causalidade, em havendo atendimento, o sujeito vai ser requisitado. E ele vai ter que ir para frente de batalha. Se porventura ele não quiser, qual que vai ser a consequência? Um processo administrativo disciplinar, uma responsabilização civil e funcional. Porque não é crime de desobediência? Eu vou aqui entrar com o HC, eu não faço a mínima ideia. Né? E o Silvio já deu a liminar para mim, pronto. Né? HC no papel de pão? Exatamente. HC é o primeiro HC online aqui, não é nem precisa disso. Eu Recebido e despachado. Eu não faço ideia. O Silvinho despachou, deferiu implicitamente, ali, dando um sorriso. Não, eu também não sei. Assim, Egon, tem uma diferenciação fática, tá? Que acho que complica mais. Você tem tipos de requisição de pessoas dentro de uma lógica turnkey. O administrador requisita a estrutura e as pessoas. Né? Sim. E aí, essa, talvez até você mantenha a mesma condição de pagamento, e aí uma questão interessante da responsabilidade civil durante todo esse período, né, pela prestação do serviço. E a outra é essa super complicada que você falou, que é a requisição da pessoa, né? E aí você tem o dano, eventualmente, dela ou... Do especialista, eu imagino, Silvio. Eu quero especialista. Eu estou requisitando o intensivista no Maranhão. Eu estou requisitando a enfermeira, o fisioterapeuta especialista em UTI. Em dias como esses, equivale quase a uma convocação militar para a guerra, porque você vai para um lugar onde você vai ter sua vida em risco, você vai trabalhar sem estrutura, né? É super complicado. É bem complicado mesmo. Pena que seja uma situação que envolve uma tragédia tão grande, porque é um bom objeto de estudo isso aí. E o exemplo que o Silvio deu da guerra é interessantíssimo para a convocação de forças que não estão na ativa, por assim dizer,
e eles têm que obedecer, têm que aceder, mas é um regime jurídico diferente do militar e do ex-militar, do regime jurídico do médico, do servidor público de medicina, ou mesmo do médico que não seja servidor público. Por isso que eu imagino, na minha percepção, que as instituições de saúde atenuariam os custos se apostassem em negociação antes do desastre, porque ele virá. Perfeito. Acho que tem muito campo para a gente pensar, estudar, fazer um exercício de adivinhação até, né? Juro que é a minha última intervenção, mas é que assim, agora, como eu vou falando, eu lembrei do seguinte, vamos lembrar que todo profissional médico, quando ele vai para a convocação militar, ele automaticamente ganha uma dispensa para cursar a disciplina e, aspas, corre o risco de voltar na sequência para pedir. Então, nessas situações mais que a gente espera que não ocorram, mas talvez nas mais catastróficas, a gente pode ter um movimento do Exército colocando o regime militar para atender a necessidade de saúde. Não dá ideia. Eu acho uma boa opção. Não dá ideia. É uma boa opção. Renata, exclui essa parte da gravação, viu? Se cair em mãos erradas... Se a maior vacinado falou, tá gravado. Ai. Professor, mais alguma consideração? Eu acho que isso só, para mim, só despertou mais a vontade de entender o tema, de estudar e Diz que professor bom é o que põe minhocas nas cabeças dos alunos, né? Espero ter Então, olha, o senhor está de parabéns. Eu já vinha pensando nisso há um tempo e me faltava muita coisa. Ainda falta, óbvio, mas é um tema que me interessa muito. E eu fiquei muito feliz por o senhor ter aceito. Silvio, tua participação ótima. Josenir também, que não está aqui, eu acho que o Josenir tem também muito a contribuir, ele tem uma experiência do outro lado muito interessante, né, Silvio? Desculpe, muito. O Josenir está há muito tempo à frente das Santas Casas, né? E assim, enquanto todo mundo estudava a requisição dos livros, ele estava lá na prática, ele vivendo as agruras. Então tá ótimo. Professor, eu acho que não tem mais perguntas, eu só tenho a agradecer. O senhor tem mais alguma consideração? Só a gratidão pelo convite, pela gentileza, pela conversa. Para mim foi uma enorme satisfação. E vamos nos cuidar, né? Vamos nos cuidar. Obrigado. Professor, obrigado. Agradeço. Infelizmente, como a gente teve o probleminha do acesso no YouTube, a gente teve praticamente uma aula particular, o que é uma honra. Fiquei muito feliz. A gente pôde conversar como se estivesse na sala de casa, né, Silvio? Agradeço os amigos da comissão, a sua esposa, Leila, muito prazer. Obrigada de participar. Professor, muito obrigada mesmo. Você foi muito Obrigado generoso em dividir tanto conhecimento. Estou à disposição. É uma satisfação e uma alegria poder compartilhar com vocês. Contem comigo. Obrigada. Boa noite a todos. Silvia, obrigada a todo mundo. Bom te ver, Silvinho. Tchau. Tchau. Prazer. Tchau. Abraço a todos.